todos muito bem-vindos a mais uma live do Traçando Rotas. Aqui é a Mari Guimachi e eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. Na live de hoje a gente vai falar sobre onde se hospedar barato no exterior. Se você tem alguma dúvida, fica ligado aqui, que eu vou te ajudar hoje. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre onde se hospedar, porque pensam que normalmente a hospedagem é cara, ou você tem que ficar num lugar ruim para pagar mais barato. Então, na verdade, existem já vários tipos de acomodações hoje em dia. A gente tem hostel, hotel, Airbnb, deixa eu pensar, albergue, couchsurfing. Então, só aqui já falei 5, tem vários valores, vários preços, então tem várias opções. Como o mais usado hoje em dia são hotel e hostel e Airbnb, são os que eu mais vou falar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre os outros, também é só me mandar mensagem que a gente vai conversando. Eu vou falar sobre os mais comuns e mais usáveis, então. Mas qualquer dúvida vocês vão me mandando aqui que a gente vai conversando. Vocês vão vir me dizer aqui agora, mas Mari, ficar num lugar barato significa ficar num lugar ruim. Ou então sem conforto, longe dos pontos turísticos, ou um quarto cheio de pessoas no hostel. Porque são as primeiras coisas que a gente pensa, né? Se eu vou pagar barato, então eu vou ficar num lugar ruim, num muquifo, sei lá. Então, mas a verdade é que não. Quando você sabe o que fazer para procurar um bom lugar, você acaba se hospedando de forma barata em bons lugares, sim. Você só tem que saber o que fazer para procurar essa hospedagem boa e barata. Porque, como eu disse, quando você sabe o que fazer para fazer essa pesquisa, o que fazer para procurar essas acomodações, você sabe se aquela hospedagem tá valendo a pena ou não. E porque ela pode ser barata e ser longe. Ou então, ao contrário, ela pode ser perto, mas cara. A verdade é que você tem que entender o que é uma hospedagem bem localizada ou não. O que faz com que ela seja bem localizada? Ficar no centro, né? Ou, sei lá, ficar num hotel bom, num bairro bom. Você tem que entender o que faz com que aquela hospedagem e a localização dela seja boa. Porque quando você entende que existem vários fatores que interferem na hospedagem para que ela seja de fato boa ou não, você sente segurança para fazer aquela reserva, para ficar naquele lugar e principalmente paga o valor justo por aquele lugar. Então, se você souber como procurar, fazer as formas certinhas, você acaba, então, tendo um bom custo-benefício. Você fica num lugar bom por um valor ok também. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Obviamente que eu já fiquei em lugar ruim, que eu já tive experiências ruins, que eu também já fiquei... A maioria dessas opções de hospedagens que eu falei para vocês, eu já fiquei. Então, vou contar pra vocês uma história de quando eu fui pra Londres, segunda vez que eu fui pra Londres, o Henrique que reservou o nosso hotel. Ele decidiu que a gente ia ficar no hotel e ele foi reservar nosso hotel. Ele olhou as fotos, olhou o preço, tava ok, dentro do orçamento, era uma localização razoável, tinha metrô por perto, ok. Fomos. Gente, quando a gente chegou lá, era um lugar lastimável. Sério, eu fiquei com um pouco de medo de tomar banho no banheiro daquele hotel. Primeiro de tudo, que quando a gente chegou lá, não tinha nem pessoal de recepção ou alguém para receber a gente. Foi a faxineira que nos entregou a chave, ela que fazia toda a limpeza do hotel e entregou a chave. A gente não conseguia nem achar o hotel, pra vocês terem uma ideia, porque ele não tinha placa nenhuma, não tinha nada. Eu nem sei se dá pra ser chamado de hotel aquele lugar que a gente ficou.
E aí, tá, a gente conseguimos entrar em contato com o pessoal pra descobrir onde é que era e como que a gente ia fazer o check-in. E daí achamos a mulher e tudo mais. Conforme a gente foi subindo as escadas do tal hotel, as escadas, elas estavam todas quebradas e fundas, assim. Era de carpê, todo rasgado. Todo rasgado. Mas a gente ainda foi na expectativa de que os quartos fossem um pouquinho mais ok. Mas não era. O quarto não era mais ok. Gente, o quarto era fundo no meio. A cama pelo menos era grande, mas ela fazia uma barulheira que você sentava lá. Gente, parecia que você tava sentando, sei lá no que. Fazia uma barulheira terrível. E o quarto, ele era todo fundo assim. Aí tinha uma cozinha junto com o quarto caindo os pedaços. Era, tipo, tudo um cômodo só, mas tinha uma cozinha assim no canto caindo os pedaços. Mas a gente tinha pago barato por aquele hotel. E a gente ia fazer o quê, né? Não tinha segurança nenhuma, não tinha. Sei lá, não tinha nada de muito bom lá. Aproveitava, dava pra dormir, passar a noite lá, que foi o que a gente fez. Enfim. Então, o que aconteceu? A gente acabou optando por um lugar que só tinha preço, não analisou não olhou os detalhes e fez uma boa procura de um hotel bom, então a gente ficou realmente num lugar ruim pelo preço. Aí, outro exemplo pra vocês. Bons agora. Fiquei em Airbnb. Tem muita gente que ainda tem preconceito de Airbnb. Não sei se você sabe exatamente o que é, mas é basicamente você alugar uma casa, ou um quarto de uma casa, ou uma casa inteira. Normalmente eu, Mari Guimachi, prefiro ficar na casa inteira, no flat inteiro. Eu me sinto mais confortável assim, dessa forma, mas isso não impede que você fique num quarto, se você se sente seguro pra isso, se sente confortável com isso. Eu prefiro a casa inteira. Então, a gente foi pro Chile e pra Argentina. Ambos a gente ficou em Airbnb com a casa inteira, como eu falei pra vocês. E o Airbnb do Chile era fantástico. Acho que ganhava de muitos hotéis, assim. Esse de Londres, por exemplo, tipo, não dá nem pra comparar, porque foi disparado, assim. Mas dava de 10-0 em muitos hotéis, gente. Era muito legal, era muito bonito, tudo muito limpinho, assim. Nossa, sério, era um lugar muito incrível. Tipo, eu me senti, paguei barato nesse negócio. O da Argentina também era bem legal. O da Argentina era realmente... O cara morava na casa e acabou saindo no final de semana se dando pra gente. E era bem legal o apartamento, assim, super bonitinho na Argentina, em Buenos Aires. Super bonitinho, bem localizado, a gente conseguiu fazer muita coisa a pé. Era bem legal. Outro lugar também que eu fiquei no Airbnb foi na África do Sul. Foi bem legal, o Airbnb era lindo, era bem bacana. Mas, de novo, eu não tinha feito uma pesquisa correta, que é o que eu tô falando aqui pra vocês hoje. Porque o que acontece? Eu optei por ficar no centro, né? Porque você pensa assim, vou ficar bem localizado, então vou ficar no centro. Então o Airbnb que eu escolhi, ele era no centro, ficava no centro de Joanesburgo. E o que acontece? Quando eu cheguei lá, um pouquinho antes de ir, eu descobri que o centro de Joanesburgo é um dos lugares mais perigosos da cidade. Então, eu já fui, assim, bem apreensiva, porque o que eu falei pra vocês na live de segunda, que é muito importante a pesquisa local da cidade que você tá indo, que foi realmente o que eu pequei na minha ida pra África, porque eu não tinha visto isso sobre o perigo, principalmente para mulheres ainda lá. Aí, o que eu optei, né? Eu pensei, eu vou ficar bem localizado, a gente vai ficar poucos dias, então eu vou ficar no centro. Aí, quando eu vi isso, que o centro era um dos lugares mais perigosos, principalmente pra mulher, que não era pra mulher andar sozinha, acabou não, mas destruiu um pouquinho da minha viagem. Principalmente no começo, que eu tava super empolgada, né? Tava chegando na África do Sul, meu sonho, Joanesburgo. Então, eu já fiquei com o pé atrás, assim, já fiquei bem receosa. Me deixou bastante preocupada, assim, durante toda a viagem. Um aspecto bom foi que as ruas de principais restaurantes, elas eram uma rua paralela ao nosso Airbnb.
Então, pra gente, tipo, sair, fazer jantar e tal, era muito fácil. Mas a gente ia a pé, e a rua que a gente ia era bem escura. Então, era bem tenso, gente. Eu saía, assim, correndo e voltava correndo, porque eu realmente fiquei bem receosa depois do que eu vi. E, tipo, não tinha nem condições de pegar um Uber, porque era do outro lado da rua, a gente ia demorar mais tempo de Uber do que indo a pé. Então foi uma experiência ruim, assim, porque é o que eu digo pra vocês. Às vezes você procurar um pouquinho mais entender o lugar que é bem localizado, compensa depois. Porque eu fui por centro, porque centro é bem localizado, o centro é bom. E acabei passando esse aperto, assim, não vou dizer nem perrengue, porque não chegou a ser um perrengue, foi um aperto, porque eu fiquei meio preocupada, assim. Eu poderia ter evitado isso. Talvez se a gente tivesse ficado mais longe, ia gastar mais com Uber, mas ia me sentir mais segura. Dentro do Airbnb era super tranquilo, assim, não vi nada de estranho, nada mesmo, tipo, né, que possa ter acontecido. E ele era super legal, super seguro, tinha porteiro 24 horas e tudo. Mas realmente na rua, quando a gente passou a caminhar pela rua, andar a pé, eu fiquei um pouco receosa, assim. Achei que a gente poderia ter dado uma pesquisada melhor, não ter vacilado nisso. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, que localização, uma boa localização não significa centro, porque nem todo lugar o centro é o melhor lugar pra você ficar. Né? Então, porque às vezes você tá aí pensando, tipo, ai, Mari, beleza, mas uma hospedagem barata, ela vai ser longe. Hospedagem barata é igual a ficar longe dos pontos turísticos, porque daí eu vou ficar longe, você quer que eu fique longe, mas eu vou gastar horrores com Uber, com táxi. Não, não é isso. É isso que eu quero que vocês entendam. O que significa uma boa localização? Como eu disse pra vocês, nem sempre o centro é uma boa localização. Então, eu vou explicar pra vocês certinho como saber o que é uma boa localização. Ou então, você vem me dizer aqui, ah, Mari, hospedagem barata é sem conforto, insegura. Não é. Gente, esses Airbnbs que eu falei pra vocês, tanto da África, do Chile, da Argentina, deixa eu pensar aqui mais. Isso Airbnbs, né? Eram maravilhosos. Sério, era realmente de fácil comparação com hotéis. E também já fiquei em hotéis bem baratos, com localização boa, porque a localização importa, sim, na tua viagem. Não adianta a gente dizer que não, vai ficar em qualquer lugar. Não, importa sim. E daí você vai me dizer, Mari, mas será que não filmam a gente no Airbnb? Gente, não, porque é sempre importante que você entre na plataforma, né, no site do Airbnb para olhar, de fato, os Airbnbs, mas eles são seguros sim. Ou então, Mari, mas e aí quantas pessoas ficam na casa? É o que eu falei pra vocês. Eu, Mari Guimachi, prefiro alugar a casa inteira, né? Ficar com a casa inteira, porque normalmente são flats, um quarto só, um cômodo só com banheiro, que daí tem uma cozinha pequena e uma cama. Eu prefiro isso, me sinto mais confortável, gosto mais, é meu gosto. Aí depende, tipo, cada Airbnb é um caso, então se você de repente quiser alugar um quarto, pode ser que more uma outra pessoa, pode ser que morem duas, o casal, mas eu de fato prefiro ficar na casa inteira só pra mim, eu acho mais confortável. Ou então você vai me dizer, mas se ficar em hostel, quantas pessoas vão ficar no quarto, né? Nossa, meu Deus, eu não quero ficar no quarto com 300 pessoas. Sim, o hostel tem quartos com até 16 pessoas. Não, mais. Acho que tem quartos com mais de 16 pessoas. E é ruim, pode ser que você não goste. Mas nos hostels também tem quartos. Tem quartos só para homens, quartos só para mulheres, o que já deixa a gente um pouquinho mais à vontade, principalmente se você estiver viajando sozinha. E também tem quartos privativos para casal ou só para você. Eu mesma já fiquei num quarto privativo em hostel, que foi bem legal. O hostel era super legal, assim, tinha uma vibe bem massa. E o quarto era lindíssimo, o banheiro era maravilhoso. Então era um quarto privativo dentro de um hostel. Ele fica mais barato que o hotel e ainda assim tem o mesmo conforto. Era um quarto só nosso e assim depois tinham outros quartos
com várias pessoas, como nos hostels convencionais. Eu acredito que quase todos os hostels tenham o quarto privativo. Então, às vezes, se você viu que o hostel é legal, é bacana, tipo, tem uma localização massa, a vibe é legal, você pode optar por escolher ou um quarto só feminino ou só masculino, ou então um quarto privativo. Tem bastante opções também de número de pessoas no quarto. Não são todos os quartos com um mundaréu de gente. Não, tem várias opções, você pode escolher. Só que, normalmente, esses, com opções mais restritivas, principalmente, tipo, os separados por sexo, eles são os que enchem mais rápido. Tipo, um quarto para 4 mulheres, para você pegar uma vaga, você tem que estar bem ligado, porque é mais difícil. Então, mas tem essas opções também, que você pode escolher também. E o que eu fiquei, como eu falei pra vocês, ele tinha inclusive o banheiro dentro do quarto. Era facilmente comparado com um hotel também, era super legal, bem bonito. Então, o que vocês não devem fazer, o que não deve levar em consideração na hora de reservar um hotel ou reservar a sua acomodação, sua hospedagem? E só pelo preço. Porque como eu contei pra vocês, eu tive 2 problemas de hospedagem em Londres. Eu fiquei sem hotel, como eu contei pra vocês já na outra live. E agora esse, que o nosso hotel era horrível. Não fiquei sem pelo menos, né? Mas ele era bem ruim, a gente optou só pelo valor mesmo, olhou, esse aqui tá mais barato, então a gente vai nesse. Foi vacilo feio. Então, não levar em consideração apenas o valor do hotel. Até porque às vezes você pode ficar muito longe, sem nenhum meio de transporte que chegue lá. Ou então cair nessas ciladas, que nem eu, de um lugar que seja totalmente horrível. Totalmente inabitável. Era habitável, né? Porque eu dormi lá, mas o banheiro, gente... Confesso que eu fiquei meio receosa de tomar banho naquele banheiro. Mas enfim, então... Daí vocês vão me dizer agora, Mari, então qual que é o jeito certo de fazer isso, né? Como é que a gente vai escolher uma acomodação boa? Existem fatores com que tornem a acomodação boa. São alguns detalhes que fazem com que você entenda que aquela acomodação é boa. A localização. Então, gente, o que é uma boa localização? Como eu falei pra vocês, vai ficar no centro? Não. Eu fiquei no centro, foi legal, não me arrependi, mas se fosse viajar de novo, quando eu for de novo pra Joanesburgo, não ficarei. Então, o que é uma boa localização? Ficar do lado do teu ponto turístico nem sempre é um benefício. Porque sim, você vai pagar um pouco mais caro. Se você for se hospedar, por exemplo, ao lado do Big Ben, né? Citando o exemplo de Londres, que é esse que eu falei pra vocês do hotel ruim. Do lado do Big Ben, vai ter um custo mais elevado, sim, né? Vai se tornar um pouco mais caro, sim. Mas então, o que é uma localização boa? Proximidade do metrô. Primeiro, pesquisar bairros, né? Porque não adianta você ficar lá no fim de Londres, numa cidade que já é praticamente uma cidade vizinha ao lugar que você tá indo, só porque é perto do metrô. Aí você vai passar 2, 3 horas dentro do metrô por dia, não. Mas a localização, quando ela tá próxima ao metrô, você já pode considerar ela boa, né? Se ela tá ali nas redondezas, é um bairro seguro, você já viu, é um bairro seguro, e tem um metrô por perto. Isso sim significa que é uma localização boa, isso é uma vantagem. Porque aí o que acontece? Você pode não conseguir ir a pé para todos os lugares, mas o metrô tá ali, sabe? Então, o meio de transporte público por perto torna com que aquela acomodação tenha uma localização boa. Porque, como eu disse, ficar no centro vai se tornar um pouco mais caro, sim. E nem sempre é uma vantagem, né? Então, ficar perto de um metrô, fazendo com que você possa ter essa locomoção de forma fácil, tipo, possa ir nos pontos turísticos fácil, que seja meia hora de metrô do ponto turístico principal da cidade que você esteja, ponto positivo para a localização. Então, temos essas opções, como eu falei para vocês, do hotel e do Airbnb. Vocês vão dizer, Mari, quando é que eu escolho um ou quando é que eu escolho o outro? Então, vocês vão pela localização, que eu acho que é um fator principal. A avaliação das pessoas, gente, isso é muito importante também. Antes de eu falar de como saber se um ou outro é bom.
a avaliação das pessoas. Porque o que acontece? Às vezes esse de Londres também foi um que a gente não levou em consideração nenhuma a avaliação das pessoas. Depois, quando a gente foi ver, a avaliação era 1. Uma nota de 1 a 5, a nota daquele hotel era 1. Então, a avaliação de pessoas que já foram naquele lugar é bem importante, sim, porque as pessoas te mostram a realidade do local, tipo, e sempre tem como... as pessoas sempre são muito verdadeiras quando respondem, pelo menos a maioria dos lugares que eu fui foram, e quando eu faço essa avaliação do local, eu também sou, porque eu acho que se eu me importo com o que os outros estão dizendo, então é importante que eu diga a verdade sobre aquele local. Então, a avaliação das pessoas é um ponto bem importante para analisar, porque aí você vai ver se de fato o que eles estão mostrando nas fotos, nas imagens, na descrição, é o que acontece lá. Então, a avaliação das pessoas é bem importante que vocês levem em consideração na hora de reservar. E então, pra gente saber sobre custo-benefício. E aí, Mari, é melhor Airbnb ou é melhor hotel? Então, você tá indo pra cidade lá que você quer e você tá em dúvida entre um hotel e um Airbnb. O que acontece é que você sempre tem que analisar. Normalmente, o hotel tem café da manhã incluso. É um ponto bem positivo para hotéis. Então, se o preço entre o hotel que você gostou, que tá com uma avaliação legal, um preço bom, e a localização tá ok, se ele tem o café da manhã e o Airbnb não, isso já é uma vantagem. Porque no Airbnb o que acontece? Você por conta, você alugou um local lá e você que se vire, você que lute. Então, o café da manhã, às vezes, é uma vantagem, sim. Se o valor é baixo, compensa. Porque, às vezes, o gasto que você vai ter tendo aquela refeição a mais, compensou ali, entendeu? Às vezes, no valor da diária, tá pouca diferença entre um e outro. E você vai pensar, não, mas o Airbnb tá mais barato. Mas aí, no fim das contas, ele se torna mais caro. Porque você vai ter que ter essa preocupação. Primeiro que você tem que ter essa preocupação, né? De achar um lugar ok para você comer na cidade que você vai estar. Então, você já tem essa preocupação. E quanto ao hotel, já tá resolvido. Entende? Então, se o valor entre um e outro, se você está em dúvida entre esses dois, né? Tipo, é específico, gente. Se você já tem um hotel e se você já tem um Airbnb e o Airbnb tá um pouquinho mais barato que o hotel, aí vale a pena. Mas vale levar todos os itens em consideração e analisar tudo, né? Não adianta dizer só, beleza, então esse hotel aqui tem café da manhã, eu vou ficar nele que tá melhor que o Airbnb. Aí você vai ver depois a localização era horrível, a nota no site era horrível, você ficou num perrengue porque o hotel era super ruim, a água do chuveiro era fria. Então, não compensa. Analisem todos os itens, mas para você entender esse custo-benefício é bem legal também, né? Essa é uma diferença entre os dois. Normalmente, o Airbnb é disparadamente mais barato que o hotel. Então, ele compensa. Mas se a diferença for pequena, ou até se você está olhando entre dois hotéis. Tipo, descartei Airbnb nessa viagem porque não está valendo a pena. Você está olhando entre dois hotéis. E o hotel, um hotel sem café da manhã tá, sei lá, pouquíssima diferença, 100, 200 reais, dependendo das diárias. Tá 100, 200 reais diferença no valor total. Aí não compensa você ficar no sem café da manhã, né? Porque aí você já tem menos essa preocupação, já tem uma alimentação a menos para você se preocupar, né? Já tem uma alimentação inclusa. Então, compensa sim. Então, vale analisar bem esses fatores, porque, como eu falei, o barato às vezes sai caro, e o barato não significa que ele é mais barato que ele, é o que vale mais a pena, porque normalmente não é isso. Então, vale levar esse item de café da manhã em consideração também. É uma coisa que eu prezo bastante, porque às vezes o café da manhã, ele torna-se quase que uma refeição do dia. Então, se ele compensou ali na diária, finca a ficha. E também tem outra questão, né? Às vezes você vai para um lugar mais diferente e aí é um pouco ruim para você achar café da manhã, porque a gente é acostumado, então, tipo, vou tomar café da manhã na padaria. Mas
isso não, pode ser que não exista aí no lugar que você tá indo, né? Tipo, a galera não tem esse hábito do café da manhã mesmo, de sentar à mesa, comer fruta e tal. Então, às vezes pode ser que essa jogada seja um pouquinho mais difícil, né? No café da manhã, tipo, fiquei no Airbnb, então vou ali na padaria. Aí aquela cidade, aquele país não tem padaria. Já aconteceu com a gente na África do Sul. Foi bem difícil, assim, pra a gente achar o que comer de manhã, porque só tinha alguns mercadinhos. Só tinha, não. Foi o que a gente achou. Alguns mercadinhos, assim, meio estranhos. E então a gente teve que comer porcaria. A gente comia bolacha, chá, que tinha no Airbnb. Então, às vezes, o café da manhã é um pouquinho importante, sim, sabe? Então, vale a pena dar essa pensadinha. E levar sempre em consideração que eu falei aqui pra vocês, a boa localização, próxima a metrô. Varia muito da cidade que você tá indo também, né? Mas, como eu falei, pesquisa a cultura local, mas perto do metrô é fichinha, gente, vale a pena. Lembrando também, gente, que eu falei que o centro nem sempre é uma boa localização. Você tem que estudar muito bem o lugar que você tá indo, pra você entender o que vale a pena, o que não vale a pena. Mas eu já fiquei em vários Airbnbs, super recomendo. Acho que pra você entender a cultura local é super legal, porque você acaba ficando numa casa de alguém que mora lá mesmo. Você fica na casa, eu acho que a interação cultural é bem legal. Então, o Airbnb é bem legal também. Hotel também é sempre bom, né? É sempre mais cômodo, mais fácil. Então, dá pra dar essas duas jogadas entre os dois. Dá pra escolher um hotel barato, sim. Um Airbnb barato, sim. Normalmente, o Airbnb compensa. Então, eu super indico essa experiência. Eu acho bem legal. Então, dá pra fazer agora que vocês já sabem como procurar um hotel, que vocês vão entender que, beleza, tô indo pra Londres, né? Vamos usar Londres hoje como exemplo. Tô indo pra Londres, joguei lá no Booking, Londres, primeiro hotel barato, fechou. É esse aqui, reservei e fui. Se você faz isso, você já tá fazendo tudo errado. Então, pega essas dicas aqui, entende o que é uma localização boa, o que é um custo-benefício bom, e aí sim começa refazendo tua pesquisa, que aí você vai ver que vale a pena. Às vezes também, se você tem o teu voo vai sair só à noite, você pesquisar se o hotel ou o Airbnb que você vai ficar, dá pra você estender um pouquinho a tua diária, ou então deixar a mochila, as malas lá pra você pegar depois. Isso também é legal, isso também vale a pena, isso também é bom de ver. Porque às vezes é ruim, né? Você acaba tendo que ficar com mala, com mochila no meio da viagem, acaba estragando um pouquinho o dia do passeio. E para vocês começarem a entender, então, o que é a pesquisa correta de hospedagem, entra no site do Airbnb, já faz umas pesquisas para vocês verem, pesquisa alguma cidade que você quer ir, vai por Londres, que é o exemplo que eu dei aqui, Londres, o Chile, Santiago, Buenos Aires, Joanesburgo. Já pesquisa aí, já dá uma olhada para você entender como é que funciona o site. E também joga no Booking. Agora o Booking também tem algumas acomodações inclusas, algumas acomodações residenciais. Eu falei bastante do site, mas os outros sites também já estão se incluindo nessa nova modalidade de acomodação. Então já entra lá no site e pesquisa, vê a diferença de valores entre eles para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. E já vão comparando para vocês verem. Aí coloca lá os que tem café da manhã, os que não tem, os perto do metrô, com localização boa. Entra lá e já vai tendo uma ideia de como que é pesquisar a acomodação da forma certa. Beleza? Então é isso, gente. Lembrando... Deixa eu ver, peraí, acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver... Não. Então é isso, gente. A aula de hoje é isso. Lembrando que sexta-feira temos novamente a live aqui às 3 horas. Espero todos vocês. Vamos tirar um print para todo mundo postar nos stories que assistiu e já aprendeu como onde se hospedar barato? Vamos?
Então, vai lá, vou dar o sorrisão, vocês tiram o print e postam nos stories, beleza? E aí, todo mundo tirou o print? Então, posta nos stories, marca @traçando-rotas, que eu vou repostar aqui no meu Instagram. Vou postar uma foto no feed também e vocês vão lá me contar o que vocês aprenderam na aula de hoje. Se vocês aprenderam como reservar uma acomodação barata, como ficar numa acomodação barata, me contem lá se agora vocês já entenderam como é que faz. O que é uma localização boa também me contem. Então, beleza, eu espero vocês na sexta, às 3 horas de novo. Muito obrigada por quem chegou até aqui e nos encontramos na sexta. Um beijo e até!